Ok, vamos lá dar início a mais uma aula. Agora a gente vai focar um pouco mais no diagrama de Chapin, ou de Nancy-Schneidman. Vamos estudar esse diagrama utilizando um exercício de avaliação de números. Então esse aqui é o nosso diagrama de Chapin. E o nosso diagrama ele tem a seguinte característica. Nós temos retângulos ou losangos, ou metade de losangos dentro desses retângulos para representar uma estrutura de um algoritmo. E a depender do nosso problema que precisamos resolver, precisamos solucionar, nós vamos estruturar esses códigos da maneira mais adequada para facilitar a compreensão pelos desenvolvedores ou pelas pessoas que vão utilizar alguma linguagem de programação e traduzir esse algoritmo em uma estrutura de código, isto é, em uma linguagem de programação própria para solucionar esse problema da melhor forma possível. De forma geral, você nota que temos um retângulo aqui e esse retângulo ele tem outros retângulos dentro. Veja que esse retângulo daqui, por exemplo, ele é um retângulo que parte de uma estrutura onde eu vou entrar variáveis, eu vou entrar, por exemplo, algum parâmetro de entrada, alguma modificação de uma variável, eu posso efetuar aqui dentro dessas estruturas retangulares. Por outro lado, se eu vier aqui dentro desse triângulo, veja que isso aqui é um triângulo, quando a gente está utilizando fluxograma, nós temos losangos. Aqui a gente simplifica um pouco mais e coloca apenas uma parte desse losango, porque, só para lembrar, o losango ele tem essa característica. Isso aqui é a figura de um losango. Deixa eu desenhar melhor. Pronto, isso aqui é a figura de um losango. No caso, a gente está cortando o losango ao meio e temos só um pedaço do losango. No fluxograma, um losango representa uma tomada de decisão. E aqui também é a mesma coisa. Por exemplo, neste triângulo, a gente vai tomar alguma decisão, a gente vai avaliar alguma variável, algum resultado de uma conta que podemos fazer aqui. Em outras palavras, vamos fazer uma avaliação lógica. Essa avaliação lógica vai ter pelo menos dois resultados. Perceba que eu tenho essa parte daqui, veja, deste ponto central, ou eu posso vir para esse campo, campo 1, ou eu posso vir para esse outro campo, o campo 2. Então, se verdadeiro, por exemplo, se true aqui, eu executo esse campo 1. Ou eu faço o processamento com esse campo 1. Se falso, se nessa parte falso, ou falso em inglês, né, com E, eu executo esse campo aqui do retângulo 2. E posteriormente a isso, eu vou trabalhando com os outros retângulos, fazendo o processamento, fazendo a manipulação, fazendo a coleta desses dados e trabalhando dentro da minha estrutura do algoritmo. Porque, mais uma vez, isso aqui serve para representar problemas que eu quero deixar bem estruturado, que eu quero deixar bem caracterizado em uma forma de um script. Isso aqui não deixa de ser um script, né? São etapas necessárias para a solução de um determinado problema. Veja que no diagrama de Chapin eu tenho, basicamente, a estrutura de um retângulo com essa forma, um triângulo, com essa característica, que depois eu faço perguntas lógicas para trabalhar, outros retângulos menores que vão ter estruturações com base nas lógicas, e tenho essa outra aqui, olha, e tenho essa parte que é tipo um L. Tá vendo que aqui é um L? Deixa eu achurar isso aqui melhor. Isso aqui é uma estrutura em L. Essa estrutura em L é utilizada para quando a gente quer fazer análises repetitivas dentro de blocos. Perceba que aqui eu tenho um bloco. Esse bloco vai ser avaliado. Na computação a gente diz que vamos fazer iterações dentro desse bloco. Isto é, vamos repetir essa estrutura inteira de algoritmo com base em algum critério de repetição, com base em um loop de repetição. A gente vai ver isso em exemplos e vai ficar mais claro de entender. Mas só para você ver que a maneira de eu representar estruturas que eu preciso repetir até determinado critério lógico ser atingido, eu uso coisas como essa, e essa é a forma que eu posso representar no meu diagrama de Chapin. Tudo bem? No próximo slide eu vou mostrar um exemplo para a gente entender melhor como funciona esse diagrama. Vamos ver. Veja só, aqui temos um exercício bem simples, mas para a gente começar a internalizar o conceito e o uso desse diagrama, a gente vai ter o quê? Vamos fazer um algoritmo para ler um número e avaliar se esse número ele é maior do que 0. Veja só, nós vamos entrar com um número, vamos ler um número, olha aqui, ler um número, veja que estamos num bloco, num retângulo aqui, que é para fazer essa leitura. Após essa leitura, o que é que a gente vai fazer? Vamos avaliar
se esse número é maior do que zero. Olha aqui. E qual estrutura eu utilizo no diagrama de Chapin para fazer essa avaliação? Eu utilizo o meu triângulo. Olha aqui o triângulo. Isso aqui é um triângulo que vai avaliar se o meu número ele é ou não maior do que zero. Por exemplo, o número n, que eu entrei aqui, que eu li aqui, ele é maior que zero. Se verdadeiro, eu venho para essa estrutura de bloco de códigos. Eu vou até desenhar aqui uma nova estrutura de bloco. Se ele não for maior que zero, se falso, então eu venho para cá. Olha, se aqui é falso, então eu faço outra execução de código colocada aqui nessa parte. Está entendendo aí? É bem fácil. Se verdadeiro, eu executo essa parte, e se falso, eu executo essa outra. Simples assim. Vamos ver no próximo slide uma complementação desse mesmo exemplo de avaliar se o número é ou não maior que zero. Vamos lá. Então, a gente agora tem o seguinte problema. Nós queremos fazer um algoritmo para ler um número e avaliar se ele é maior do que zero. Veja só. Vamos ler um número e avaliar se ele é maior do que zero. Essa é a primeira atividade. Vamos pensar assim. Então, a gente precisa ir fazendo por partes o nosso diagrama para representar o nosso problema. Tudo bem? Então, voltando para cá, nós já sabemos que vamos precisar ler um número e avaliar se ele é maior que zero. Pronto. Se o número ele for maior que zero, a gente deve escrever o nome positivo. Devemos escrever positivo. Por outro lado, se esse número ele for menor do que zero, devemos escrever negativo. E também vamos avaliar se esse número é igual a zero. Aí veja só, nós temos aqui uma avaliação principal para saber se o número ele é positivo. Se ele for positivo, ok, true. Eu digo que esse número ele é positivo. Porém, se for falso, se ele não for positivo, eu vou dizer que ele é negativo ou ele é zero. Eu vou avaliar sobre esse ponto de vista. Se ele não for positivo, eu vou ter duas alternativas para o tipo desse número. Se ele vai ser menor do que zero ou se ele vai ser propriamente o zero. Se ele vai ter o valor de zero em si. Então veja como é que a gente faz esse algoritmo. Nós começamos lendo o número. Então a gente tem um bloco aqui para ler o número. E depois de ler esse número, a gente vai logo avaliar se ele é maior do que zero. Olha aqui, esse número ele é maior do que zero, isso aqui é a pergunta. Por isso o triângulo. Agora, após efetuar esse triângulo, a gente vai ter uma divisão do nosso diagrama. Veja que agora, se for verdadeiro, né, se true, eu venho para esse lado do bloco. Eu venho para cá, para o lado esquerdo. Então, se true, escrevo que ele é positivo. Escrevo direto, pronto, positivo. Se não for true, se falso, olha aqui, o outro lado, todo triângulo desse, para tomar decisão, ou ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Se verdadeiro, eu executo blocos de ações. Se falso, eu executo outros blocos de ações. Então, aqui no caso, se falso, veja só, se falso, eu vou executar toda essa parte da direita. E agora a execução dessa parte da direita vai fazer também outra pergunta. Por que vai fazer outra pergunta? Porque ele está dizendo aqui, ó, se ele for negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, a gente deve escrever se negativo ou ele pode também ser igual a zero. Nesse caso, se ele for menor do que zero. Tá entendendo aí? Tá parecendo muita enrolação, muito vai e vem, mas é assim mesmo, a gente tem que trabalhar com todo esse cuidado. Temos que gastar um tempo nisso aqui, temos que gastar um tempo refletindo sobre isso. Detalhe, esse é um curso para iniciantes, para quem está iniciando do zero, hein? Esse aqui é um curso do beabá, do passo a passo, para quem está começando a elucidar aquela visão pragmática, sistemática da criação de códigos com o computador. Tudo certo? Então vamos voltar para cá. Voltando para cá, então é falso. Aí a pergunta é, ele é igual a zero? Se ele for igual a zero, true. Então eu já escrevo, olha, escrevo igual a zero, escrevo zero. O valor vale zero. Se não for igual a zero, de imediato eu já sei que ele é negativo. Por que eu já sei que ele é negativo? Porque nessa avaliação lógica aqui, olha, anterior, desse bloco aqui de cima, veja só, esse bloco aqui de cima, que veio aqui para o falso, esse falso daqui, já diz que o meu número ele é menor que zero. Porque se ele for maior que zero, eu venho para essa parte do true aqui. Mas como ele já é menor que zero, eu já sei que ele é menor que zero. E se ele é menor que zero e não é igual a zero, aqui ó, não é true, ele só pode ser negativo. Ele só pode ser menor que zero, então ele vem para falso, aqui de imediato. Veja que a estruturação das minhas perguntas foi feita dessa forma. Isso aqui é só um exemplo. Eu posso fazer vários tipos de estruturações para resolver esse mesmo problema que foi posto aqui para mim.
foi-me pedido para eu fazer esse tipo de avaliação de um número. Ler o número, avaliar se o número ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é igual a zero. Eu escolhi essa estruturação de código para transformar esse problema em um algoritmo que depois podemos traduzir com uma linguagem de programação qualquer para o computador entender. E a estrutura que a gente decidiu escolher foi dessa forma. Veja que no próximo slide eu vou mostrar a solução desse mesmo problema, escolhendo outras etapas, escolhendo outros caminhos de tomada de decisões para a gente solucionar essa problemática daqui. Vamos lá, vamos ver no próximo slide como é que a gente pode resolver esse problema de uma forma alternativa. Vamos ver. Ainda eu continuo com o diagrama de Chapman, mas agora eu estou utilizando estruturas concatenadas. Como é isso? Veja só, eu vou ler o meu número, depois faço logo uma avaliação lógica aqui. Esse número ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, então true, verdadeiro. Escreve logo que ele é positivo. Se ele não for maior que zero, falso. Não faço nada por enquanto. Deixo aqui tudo parado. Veja que não tem nada escrito nessa parte do bloco. Eu posso fazer isso. Aí agora, depois dessa avaliação feita, eu vou fazer outra avaliação. Esse número ele é igual a zero. Olha aqui, o número é igual a zero. Se true, eu escrevo que ele é zero, que ele vale zero. Se falso, eu venho para cá, não faço nada. E vou para outra pergunta lógica. Esse número ele é menor que zero? Se verdadeiro, eu vou e escrevo aqui, olha, negativo. Se falso, eu não faço nada. Percebeu que eu só estou utilizando a parte da verdade aqui, do uso da verdade, da minha estruturação de perguntas lógicas, só estou utilizando essa etapa. Eu posso fazer uma estruturação também lógica e concatenar todas essas ideias e utilizar apenas o falso fazendo perguntas diferentes. Está entendendo aí como a gente pode representar os problemas em um diagrama de algoritmo de diversas formas? A gente acabou de ver apenas 2 exemplos, que são os mais claros de vir à mente de imediato. Mas você pode fazer isso de inúmeras maneiras. Vai depender da sua criatividade, vai depender também da necessidade que a gente precisa de fazer avaliações intermediárias de dados para solucionar o nosso problema. Tudo certo? Entendeu aí? Revisa esse vídeo várias vezes se ficou alguma dúvida. Esses conhecimentos são essenciais para você ter facilidades depois quando a gente começar a estruturar nossas ideias com alguma linguagem de programação. Isto é, quando a gente começar a traduzir nossos algoritmos em lógica de programação utilizando uma linguagem específica. Tudo bem? Vamos lá, aguardo você no próximo vídeo. E até mais!